Olá pessoal, queridos cursistas, bem-vindos ao curso técnico em transações imobiliárias através do ETEC Brasil e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sou Jaqueline, a professora de vocês da disciplina Marketing e Vendas no Mercado Imobiliário. Sou graduada em Administração de Empresas pela Unimontes e com especialização em Planejamento Estratégico e Sistemas de Informação pela PUC-MG e MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Bem, na nossa quarta e última aula de Marketing e Vendas no Mercado Imobiliário, estudaremos os seguintes temas: pesquisa de mercado, forma de coleta e análise de informações de clientes e as características do vendedor. Caros cursistas, para atender cada vez melhor o mercado-alvo, as empresas devem dispor de informações essenciais, importantes sobre o seu campo de atuação, sobre o seu negócio, seus concorrentes e especialmente informações dos seus clientes. O processo de pesquisa de mercado consiste na definição do problema, da oportunidade de negócio e dos objetivos de pesquisa, desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta de informações, análise das informações e apresentação dos resultados para a administração. Ao realizarem a pesquisa, as empresas devem decidir se devem ou não coletar os dados ou usar dados já disponíveis. Devem também decidir sobre qual será a abordagem da pesquisa e que instrumento usar, questionários ou dispositivos mecânicos. O objetivo da análise de mercado é compreender as dinâmicas do mercado. É necessário identificar as tendências, as ameaças, as oportunidades, assim como as incertezas estratégicas que podem orientar a coleta de informação e sua análise. Bem, a principal razão para uma organização adotar a pesquisa de mercado é a descoberta de oportunidade de novos negócios. Uma vez que, com a pesquisa concluída, a empresa deve cuidadosamente avaliar suas oportunidades e decidir em que mercados investir. Bem, como eu já disse anteriormente, vender é sobretudo uma arte, mas pode ser facilitada quando na sua realização utiliza-se de técnicas e conhecimentos sobre o produto, o serviço e, sobretudo, sobre o cliente. Segundo Azevedo e Galão, uma das mais importantes tarefas do profissional da área de vendas é a de capturar os dados e transformá-los em informações úteis ao marketing. Para a realização de uma pesquisa de mercado, é necessário que sejam cumpridas algumas etapas. Algumas etapas na obtenção, na tabulação e na análise das informações. A primeira etapa da elaboração da pesquisa é a definição do público-alvo e dos objetivos da pesquisa. Nessa primeira fase, deve-se definir com quem deverá ser realizada a pesquisa. Normalmente, ela é direcionada aos clientes ou usuários dos serviços ou produtos da empresa, podendo também ser direcionada para um público que venha a ser um futuro cliente. Em seguida, deve-se definir o objetivo da realização da pesquisa, ou seja, definir para quê, com qual propósito será realizada a pesquisa. Certamente, o setor de vendas sempre irá buscar informações que venham auxiliar nas vendas da empresa. Assim, a pesquisa terá como objetivo, por exemplo,
identificar o perfil dos clientes que consomem determinados tipos de produtos, né? A segunda etapa da pesquisa será a definição da coleta de dados. Nesta fase, será definido como será efetuada a coleta ou levantamento das informações para a realização da pesquisa. Estes dados a serem utilizados poderão ser dados primários, aqueles cujas informações são coletadas diretamente com o cliente, ou dados secundários, aqueles que você poderá coletar os dados a partir de fontes de dados já existentes, como fontes governamentais, IBGE ou outras prefeituras, outras fontes que você pode estar buscando informações. Informações, por exemplo, como o tamanho populacional de um município, de uma cidade. É um tipo de informação importante no segmento imobiliário, uma vez que poderá demonstrar um crescimento populacional no decorrer dos últimos anos, ou ainda acusar um crescimento de uma determinada faixa etária da população, vislumbrando em um possível cliente. A terceira etapa da pesquisa constitui em definir um método de pesquisa. Trata-se da escolha do tipo de pesquisa que será utilizado. Os mais utilizados são métodos da pesquisa quantitativa e qualitativa. Segundo o autor Gomes, a pesquisa quantitativa é um tipo de pesquisa que trabalha com indicadores numéricos e segue critérios estatísticos, muito utilizados e apropriados para medir o tamanho e a importância de segmentos de mercado. Outro tipo de pesquisa é a pesquisa qualitativa, que, segundo o autor MC Daniel Gates, pode ser empregada para analisar atitudes, os sentimentos e as motivações de um grande usuário. Por exemplo, desejo de adquirir um apartamento com frente para o mar, certo? A quarta etapa do processo de realização da pesquisa é a definição da amostra, que nada mais é do que definir uma parte dos clientes em que será realizada a pesquisa, ou seja, não é necessário entrevistar todos os clientes para descobrir a opinião da maioria. Você pode fazer por amostragem. A quinta etapa da realização da pesquisa é a elaboração do instrumento de pesquisa, ou a elaboração das perguntas que irão compor o questionário ou as perguntas a serem feitas aos pesquisados. Na sexta etapa da pesquisa é realizada a aplicação da pesquisa, ou seja, é a etapa da prática, em que o pesquisador ou empresário irá abordar os clientes e efetuar a pesquisa, registrando a sua opinião. E o primeiro contato com o cliente representa a etapa mais importante no processo de aplicação da pesquisa. Neste momento, o entrevistado deve abordar o cliente de forma amigável e respeitosa. Deve se apresentar e explicar o objetivo daquela pesquisa. Na sétima etapa, após realizada a coleta de dados, será realizada a tabulação de dados, que nada mais é que a contagem ou agrupamento das respostas dos entrevistados. Para a realização desta atividade, que é a tabulação de dados, poderá ser utilizado recursos de sistema ou software de computadores que facilitarão o seu trabalho. Bem, e na fase final, após a tabulação de dados, será necessário realizarmos o relatório final das informações obtidas, a partir da opinião dos clientes, né? Assim, para a realização desta análise, é recomendado que sejam emitidos alguns gráficos ou tabelas que venham a facilitar o entendimento, né? Ilustrar o entendimento da opinião dos entrevistados. Os números apresentados representam as opiniões dos clientes. O que, após sua análise,
permitirá que seja elaborado ações para atender às necessidades e desejos dos clientes. E para ilustrar de forma resumida o processo de pesquisa, vejamos no slide 2. Etapas do processo de pesquisa. Uma forma bem resumida. Definir o problema, que aí é a questão da oportunidade de negócio, de estar enxergando uma oportunidade de negócio. Determinar os objetivos, dentro do prazo, para quem, público-alvo, uma série de definições. Definir o tipo e o método. Coletar os dados. Tabular e analisar. Apresentar os resultados. E, por fim, o plano de ação. É uma forma bem resumida das etapas do processo de pesquisa. De acordo com o autor Rocha, a pesquisa de marketing pode ser realizada para a obtenção de vários tipos de informações. Mas os principais objetivos esperados através da realização de pesquisa é o de obter os seguintes tipos de informações. Descrever e medir o tamanho do mercado, os clientes, os possíveis clientes, identificando, é claro, o seu perfil. Entender a frequência ou a quantidade determinada de comportamentos de compra. Descobrir as preferências de compra dos clientes quanto à aquisição e utilização de um determinado produto. Sem dúvida, esse tipo de informações será de fundamental importância para a atuação profissional. Descobrir as preferências dos consumidores irá representar ou nortear, saber exatamente o que tipo de produto o cliente deseja. Assim poderemos desenvolver e ofertar o produto dentro das expectativas do cliente, certo? Através de uma pesquisa de marketing será possível identificar o perfil do cliente, ou seja, conhecer o seu público. Se a maioria são homens ou mulheres, se são casados, se possuem filhos, quantos veículos possuem na casa, se possui preferência por regiões, na cidade, quem pretende morar. São detalhes, são informações importantíssimas. Bem, e quanto à pesquisa? Existe diferença entre pesquisa de mercado e pesquisa de marketing? Bem, os profissionais de marketing, assim como qualquer outro gestor, precisam estar constantemente abastecidos com informações atualizadas que lhe permitam tomar decisões assertivas. Além disso, é com base nessas informações que os planos devem ser traçados e os resultados acompanhados. Cabe à pesquisa de marketing a importante tarefa de subsidiar essas decisões. Por pesquisa de marketing, entende-se o processo estruturado de coleta, análise, distribuição e armazenamento de dados e informações que permitam à empresa solucionar problemas e, principalmente, identificar oportunidades de marketing. Esses dados e informações podem ser tanto de fontes internas, ou seja, de dentro da empresa, como, por exemplo, os relatórios de vendas e faturamento, quanto externas, de fora da empresa. A pesquisa de marketing tem como foco os aspectos ligados a marketing, que são produto, preço, distribuição, comunicação, concorrência e consumidor. Esse último aspecto, inclusive, pode definir a pesquisa de mercado. Se entendermos o conceito de mercado sob a ótica de Kotler e Kelly, que dizem que mercado é um grupo de consumidores dispostos e habilitados a consumir o produto da empresa. E o de pesquisa de mercado, segundo Barab e Zalterman, que afirma que pesquisa de mercado é o processo de ouvir a voz do mercado. A
conclusão que se chega é que há sim uma diferença entre pesquisa de marketing e a pesquisa de mercado. Enquanto a primeira trata da resolução dos problemas e da identificação de oportunidades relacionadas a produto, preço, distribuição, comunicação, concorrência e consumidor. A segunda, pesquisa de mercado, trata dos mesmos aspectos, porém vistos sobre a ótica do consumidor. Curiosidades à parte, a verdade é que hoje, seja através da pesquisa de marketing ou de mercado, essa ferramenta será indispensável para as empresas se manterem no mercado e, é claro, sobreviver. Queridos cursistas, e para dar sequência e posteriormente fechar a nossa aula, vamos conversar agora um pouco sobre a profissão de vendedor e suas características. Vendedor é o profissional da área de vendas responsável pela troca de um produto ou serviço por um determinado valor. Muitos acreditam que para ser um bom vendedor é preciso ter nascido com características especiais, como ser extrovertido, carismático e capaz de fazer amigos em qualquer lugar que se chegue. E que para manter essa excelência no trabalho de vendas é preciso ter nascido em outro planeta. Pois bem, algumas características são bem peculiares, são bem particulares, são bem próprias de um vendedor. Esses atributos natos ou adquiridos compõem o que chamamos de perfil do vendedor. E para ser um vendedor de sucesso, é necessário possuir algumas características. Vejamos no slide 3 as 10 características de um exímio vendedor. Primeira característica, paixão pela profissão, importantíssimo. Segunda característica, busca pelo conhecimento. Terceira característica, saber ouvir o cliente. Quarta característica, disposição em servir. Quinta característica, autoconfiança em seu trabalho. Sexta, paciência. Paciência no tratamento, paciência nos resultados, aguardando os resultados. Sétima, metas e objetivos bem definidos. Oitava característica, ética e honestidade. Nona característica, proatividade. Vendedores proativos e decididos, vendedores que têm iniciativa. E a 10ª, respeito pelo cliente. São características essenciais, são características positivas. Só que existe o outro lado, os erros que prejudicam o profissional de vendas e, consequentemente, a negociação. E precisamos também conhecer, precisamos também identificar. Erros. Pensar que é evidente. Existem alguns profissionais que insistem em tentar adivinhar o que o cliente está pensando, antes mesmo de ouvi-lo. Como consequência disso, ofertam produtos ou serviços que não condizem com as necessidades do cliente, gerando assim frustração do cliente e quebra de confiança. Outro erro, não escutar o cliente. Costumo dizer que a melhor técnica de vendas que existe é saber ouvir, dar atenção ao cliente. O cliente é o responsável por apresentar os motivos que o levaram a procurar pelo vendedor. Mas isso só é possível se o profissional souber escutar com atenção para se empenhar em resolver assertivamente a demanda trazida. Vendedor que não ouve o cliente mata a venda. Outro erro,
do vendedor. Falar demais, usar a maior parte do tempo despejando informações para o cliente é outro erro que pode matar a venda. Quando não sabe escutar, o vendedor acaba falando muito para tentar chegar ao fechamento. Mas, na verdade, as chances de agradar o cliente são minimizadas quando agimos assim, certo? Quarto erro, está desqualificado ou sem preparo, sabendo que o comprador precisa de informações detalhadas que potencializem o seu desejo de comprar e lhe dê segurança para fechar o negócio. O profissional que está preparado para responder as perguntas ou que não está preparado para responder as perguntas ou que não saiba argumentar sobre o produto, pode perder sim uma grande oportunidade de negócio. Outro item, ser passivo e esperar algum comprador. Muitos vendedores acabam ficando confinados ali no cantinho ou sentados na mesa esperando o comprador. Em uma loja, por exemplo, mas isso não deve servir como justificativa para a passividade do vendedor. Dá para utilizar a própria rede de relacionamento que já possui para expandir as possibilidades de vendas. Para isso, é necessário usar a criatividade para atrair, para chamar os clientes. Dá, por exemplo, para criar ou manter um banco de dados de clientes, entrando em contato periodicamente e ainda solicitar indicações. Mas as possibilidades são variadas. Cabe ao profissional definir o que fazer. E não dá para ficar esperando o cliente surgir como mágica, certo? Pois bem, aquele tipo de vendedor que só entrega o produto ou serviço que o cliente pode estar... eu escrevi aqui errado. Preciso voltar de novo, tá? Desculpa aí. Pois bem, aquele tipo de vendedor que só entrega o produto ou serviço pode estar com os dias contados. Usar clichês, que são termos já batidos, aquilo que o comprador já ouviu várias vezes, ou que já esteja careca de saber, não funciona mais. Empurrar produtos ao consumidor são táticas que não funcionam mais. Hoje o cliente quer ser atendido de forma personalizada e com respeito. Segundo o especialista Robert Bacall, que escreveu o livro Frases Perfeitas para Atender Bem o Cliente, ele fez uma seleção de 5 frases que todo cliente gostaria de ouvir. Primeira, sinto muito pela espera. Dá atenção, justificar. Segunda, quero me certificar de que não lhe darei uma informação errada. Se você não tem a resposta para as dúvidas do cliente e dá uma justificativa qualquer, pode fazer com que ele desanime na compra. Por isso, se não souber o que responder, seja honesto. Mostre que se interessa pela dúvida. Diga que irá buscar aquela informação com mais certeza e pergunte se ele concorda com isso. Não diga apenas, aguarde um segundo. E nem deixe o cliente sozinho, sem informação. Se for o caso de fazê-lo esperar pelo seu retorno, ofereça um café, ou ofereça para ele sentar, uma água. Tudo isso é um atendimento personalizado, é um atendimento com respeito, com cuidado, certo? Terceira, sei que você está infeliz com essa situação, né? Mas vamos tentar resolver, vamos buscar a melhor solução. Isso é um atendimento personalizado, isso é um respeito, isso é um cuidado, como já disse. Quarto item, vamos garantir que estamos em sintonia. Quarta frase, vamos garantir que estamos em sintonia, vamos garantir que estamos falando a mesma coisa, né? O vendedor precisa esclarecer os compromissos que ele também tem com a empresa e vice-versa. É importante deixar as coisas claras para evitar um mau entendimento futuro.
E outro, a última frase, a quinta e última frase seria o tratamento. Senhor, senhora, que seja acompanhado, que seja através nesse atendimento personalizado, senhor, senhora, e citando o nome do cliente, que seja nenhuma reclamação, que seja ouvindo sugestões, né? Usar o nome da pessoa é uma boa técnica. Para o autor, esta é uma questão elementar de cortesia com o cliente, certo? Então, queridos cursistas, a nossa videoaula chegou ao fim, né? A disciplina de marketing e vendas no mercado imobiliário é muito importante para o seu sucesso. E são informações que às vezes ficam um tanto quanto assim repetitivas, mas acredite, faz parte e são essenciais ao bom profissional de vendas. E a receita do sucesso passa pela perseverança, né? Pela dedicação, pela organização, pela apresentação pessoal, pelo controle emocional, pela ética profissional e também, é claro, pela ambição. Parabéns pela sua dedicação e superação. E estarei à disposição de vocês. A nossa parceria não acaba aqui. Um grande abraço e boa sorte.